Eu digo misericórdia. Mas vou achar, pessoal, vou achar. 1 Pedro 2, oi? 12, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui, eu estou falando também para mim mesmo. Pastora, como assim que você está falando para mim mesmo? Pessoal, até um homem e uma mulher de Deus que prega o Evangelho para você, você tem que observar quem é aquela pessoa. Hoje em dia as pessoas estão se perdendo, a pessoa escuta pessoas que não tem nada a ver com Deus. Tem hora que as pessoas fazem certas coisas, você conhece a árvore pelo quê? Pelo fruto que ela dá, entendeu? Então a gente tem que observar, isso não é que você vai ficar vasculhando a vida do seu pastor, da sua pastora de binóculo. Se você vasculhar, você vai achar alguns errinhos, porque ninguém é perfeito, não existe ninguém perfeito, mas você tem que observar quem prega para você. A pessoa está pregando para você sobre você ter ódio, mas a pessoa está cheia de ódio. Você sai dali, você está vendo que está com ódio, está com raiva, odeia alguém. Então, como que eu posso pregar o amor para você se eu não vivo isso? Você está entendendo? Então, essa passagem aqui, dá só uma lidazinha junto comigo, ó. Amados, a boa conduta no meio dos pagãos, não é? E a submissão às autoridades. Amado, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Tem muita coisa que às vezes derruba a pessoa e é uma coisa da carne. Outra coisa também, o pastor e a pastora, né? Eles, para pregar o evangelho, eles não podem ficar andando na carne, não. Porque não é normal um pastor e uma pastora andar com raiva, chateado, porque senão a gente estraga o evangelho, a gente causa um péssimo testemunho. Vamos supor assim um exemplo, eu venho aqui na igreja, é sobre isso que eu vou pregar um pouquinho aqui hoje. Aí algum irmão, alguma irmã me trata mal aqui dentro. Acho que já aconteceu isso várias vezes. Mas eu não posso chegar aqui e tratar o irmão mal, ficar com raiva do irmão, da irmã. Porque se eu fizer isso, que testemunho que eu vou estar dando? Porque eu não falo que é para a gente pregar, para amar o inimigo. Eu não digo que a nossa luta não é carne e sangue. Por que eu estou com raiva da irmã Toninha? Eu, pastora, eu. Se eu estou fazendo isso, o que os membros, vocês vão pensar? Então a gente pode, a pastora está com raiva. Ela falou tanto que não podia odiar, não sei o quê, mas ela não vai com a cara da irmã fulana de tal. A irmã fulana de tal tratou ela mal, ela está até hoje sem falar com a fulana de tal. Irmão, pode existir pessoas que não querem falar comigo, mas que eu trato elas mal, eu não faço isso. Senão eu estou escandalizando o evangelho de Cristo. Eu estou pregando uma coisa, mas eu estou vivendo outra. Quer dizer que eu estou com raiva do irmão. A irmã pode estar com raiva de mim, mas eu não posso estar com raiva dela. Senão, que exemplo que eu estou dando? E Jesus, sabe para que ele veio? Ontem eu estava meditando isso. Jesus veio para os pecadores, gente. Jesus não veio para os santinhos, não. Aquelas ovelhas que mais dá trabalho, aquelas que é mais rebelde, é essas que eu tenho que cuidar mais. Eu tenho que cuidar das outras, mas aquela ali eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, porque é rebeldezinha, mas é do Senhor. O Pedro era rebeldezinho, até ele se converter, misericórdia. Pedro não pôr ele de soldado, Pedro aprontava, Pedro negou Jesus, mas ele era de Deus. Se Jesus excluísse ele, Jesus ia ter que prestar conta a Deus. O que você fez com Pedro? Mas era rebelde, mas era meu, e aí? Lá na frente o Pedro se converteu.
Então não adianta eu querer ser uma pastora, por isso que a gente é muito bem ensinado, não adianta a gente querer ser um pastor, ser uma pastora, a gente sempre querer ter paciência só com aqueles que já estão no caminho certo. A gente tem que ter paciência com aqueles que não obedecem, mansidão, tem que saber estar disponível para você dar um conselho, fazer uma oração. Eu não posso ficar chateada de uma pessoa, irmãozinho, sei lá, só porque ela fez que eu não gostei, a irmã me liga, eu não tenho paciência para responder ela, para atender ela, isso tudo vai entristecendo a Deus. Primeiro, o que eu estou fazendo? Se eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho que parar para ouvir a pessoa. Fale, o que está acontecendo? Entendeu? Mas está acontecendo aquilo ali porque ela pecou e fez tudo errado. Então eu não vou nem ouvir ela. Não é isso. Deus está sempre trabalhando para trazer aquele errado de volta. Eu tenho que ter uma boa palavra para conversar com a pessoa, para a pessoa voltar para a presença de Deus. Eu não posso desprezar, desfazer de uma ovelha de Deus. Você está entendendo? Eu vou estar entristecendo Deus. A ovelha vai ficar triste comigo. Poxa, pastor, liguei para ela, pastor, está tudo tão mal. Fiz um negocinho lá na igreja, lá, pastor, eu estou com raiva de mim, não tem nem assunto comigo. Aí aquela pessoa ele pode acabar se entristecendo, sai lá da igreja, se perde no mundo. E eu vou falar o que para Deus? Foi por causa de mim que aconteceu isso. Eu tenho um péssimo testemunho. E aí? Gente, me ligam pessoas que me fez tanto mal, que já debateram comigo, discutiram comigo. Pastora, estou ligando, estou precisando tanto da tua oração, não sei o que. Estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Gente, eu não posso guardar raiva, ressentimento das ovelhas. Sabia. Discutiu comigo agora aqui, ó. Que isso, gente? Nem Deus faz isso. Dona Maria, bom dia. Tudo bom? Nem Deus faz isso. O filho pródigo, quando voltou, Deus não ficou jogando na cara dele. Sabia. Voltou, né? Nem Deus fez isso. Ele abraçou. Você está entendendo? Aí tem uma ovelha que sai aqui da igreja cheia de rebeldia comigo. Com Deus, né? Não é nem comigo, com Deus. Vai embora. Mas se ela se arrepender e voltar a vir aqui e começar a aceitar a palavra, eu tenho que agradecer a Deus e me alegrar que ela voltou. Esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava se perdido e achou. Eu não tenho que olhar, sabia? Gente, Deus não aprova isso. Isso é coisas que vai começar a me dar problema como pastora. Não é porque eu sou pastora que Deus vai passar a mão em cima da minha cabeça e vai aplaudir o que eu estou fazendo de errado. E se eu sou a primeira que eu prego sobre amar meu inimigo, se o diabo usar alguma ovelha e jogar contra mim, fazer ser meu inimigo, eu tenho que amar assim mesmo. Eu posso não concordar com o que ela está falando, eu tenho que orar por ela. Se ela está no caminho errado, eu vou ter que orar. Também não posso deixar de pregar para ela só para ela não ficar chateada comigo, senão quem vai ficar chateado comigo é Deus, se eu fizer isso. Mas eu amar a pessoa, eu tenho que amar a pessoa. Isso, Rose, entendeu? Amar quem nos ama é fácil. Amar é vossos inimigos. Fazer o bem àqueles que te faz bem já é fácil. Senão eu acabo assim, eu prego uma coisa para você, mas eu demonstro outra, vai cancelar meu testemunho. Entendeu? Tá bom, tudo bem. Que às vezes o pastor e a pastora é ser humano, tá? Todo ser humano, eles têm os momentos de viver. Às vezes na hora ali, o pastor e a pastora não vem para a igreja só disponível a resolver o problema dos outros, não. Eles também têm lutas. A pessoa está num momento que não está muito legal, entendeu?
Aí acontece um desentendimento, vamos dizer assim, né? O pastor não teve muita paciência com você, ou você não teve muita paciência com você, viu que o pastor não gostou muito, ficou meio chateado, foi embora da casa. Mas eu acredito assim, que uma pessoa que é de Deus, no próximo culto o pastor já esqueceu isso, gente. Entendeu? Agora eu vou ficar levando aquela mágoa. Gente, como que eu vou pregar o evangelho desse jeito? Quer dizer, eu estou fora da palavra, vai começar a dar tudo errado. Você está entendendo? Eu posso até, como pastora, me assar, ficar meio chateada com a minha parte da carne, entendeu? Mas se eu sou uma pessoa de Deus, logo o Espírito Santo vai falar comigo, Fabiano, faz isso não. Eu mandei você fazer o quê? Amar. Ah, Senhor, mas me xingou, mas eu mandei você amar a si mesmo. Entendeu? Aí eu vou orar, porque já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu sou ofendida, embora para cá meio chateada, mas chegar lá e eu orar, Deus falar comigo, tá bom, eu perdoo. Entendeu? O senhor está certo. E outra coisa, se eu te amo, eu vou te perdoar, porque a Bíblia diz que aqueles que você perdoar será perdoado, e o que você reter ficará retido. Eu vou dar um exemplo. Estou falando que isso está acontecendo, não, vou dar um exemplo. A Zuzu me faz alguma coisa que eu não gostei, entendeu? Me trata mal, não estou falando que ela fez não, tá, gente? Nem que ela, não vai olhar para ela depois chateada, que ela, que isso, tá com a pastora mal, não é isso não. Se ela fizesse alguma coisa que me deixou muito triste com ela, muito chateada com ela, aí eu vou embora para casa, posso até ficar chateada na hora, mas se eu depois não liberar o perdão para ela, eu sou uma pessoa de Deus. Isso vai mexer muito na vida da Zuleide. Você está entendendo? Ela pecou contra o ungido, eu não perdoei. Olha só que lambança. Então, se começar a acontecer algumas coisinhas ruins na vida da Zuleide, porque eu não perdoei, olha que maldade que eu estou fazendo com ela. Você está entendendo o que se torna um pecado? Tadinha, ela tem família, ela tem os filhos dela, eu não vou querer ver ela sofrendo, a família dela, ela é uma pessoa de Deus. Vamos supor assim, se aconteceu isso, tudo bem, foi um episódio, de repente ela não estava muito legal, aconteceu aquilo ali, qual é o meu dever como pessoa de Deus? Perdoar ela, não é o que Jesus falou? Perdoai uns aos outros como eu vos perdoei. Agora eu vou ficar com uma mágoa da Zuleide, um ressentimento da Zuleide, não perdoo a Zuleide de jeito nenhum. Como depois eu vou dar um conselho a Zuleide, se Zuleide chegar aqui, pastora, um vizinho meu pecou contra mim, eu não, Zuleide. Mas Jesus disse, amai a vossos inimigos, mas eu não estou fazendo isso. E com certeza. É ruim para ela, porque ela, por causa da falta do meu perdão, as coisas, o inimigo vai querer mexer na vida dela. E Jesus não me chamou com uma pedra de tropeço para destruir a vida de ninguém, me chamou para abençoar. Eu não perdoo, ainda desejo mal para a Zuleide, que um profeta, a boca de um profeta ou de uma mulher de Deus é pesado. Ah lá, pecou contra o Gide, daqui a pouco vai começar a dar tudo errado. Peraí, eu estou do lado de Deus ou estou do lado do diabo? Eu já não perdoei e estou amaldiçoando a vida dela. E que lado que eu estou? Você está entendendo? E vai dar ruim para mim. Vai dar ruim para mim, porque Jesus botou vocês aqui na minha responsabilidade, não é para isso, para amaldiçoar, destruir com a minha boca. O que eu fizer com vocês de ruim, amaldiçoar, você vai cair na minha família, irmão. Isso é sério. Porque é dando que se recebe. Então, às vezes a pessoa faz as coisas tudo errado. Até nós que somos pastores e pastoras, a gente tem que vigiar. Porque às vezes vai começar a dar um montão de coisa errada, mas o que está dando de errado na minha vida? Mas é isso. Se eu começar a amaldiçoar vocês, vai dar tudo errado na minha vida. Deus me trouxe vocês para cá para me amaldiçoar vocês. Entendeu? Não é assim. Então eu, que prego o evangelho, eu tenho que ser a primeira a viver. Se eu
entendo que minha luta não é carne e sangue, né? E além disso, de repente a pessoa não está nem endemoniada, mas é uma fraqueza da pessoa. Todos nós somos seres humanos. Às vezes a pessoa não estava legal aquele dia. Eu posso perdoar a pessoa? Eu sou tão difícil assim de perdoar. Você está entendendo? Eu não posso lidar com vocês, nem vocês lidar comigo, como se a gente nunca fosse errar um com o outro. Nós somos seres humanos, nós somos de Deus, mas somos seres humanos. Claro que a gente vai fazer de tudo, a gente luta para não errar, mas não significa que a gente não vai errar. Uma hora eu posso falar uma coisinha que você não gostou muito, entendeu? Ou te julgar sem querer. Ou te julgar sem querer. Então a gente tem que aprender a viver na presença de Deus, senão a gente faz tudo errado. Então, não existe isso. Eu posso até sair daqui da igreja, como já aconteceu, já. Aqui ninguém é hipócrita não, estou falando a verdade. Já aconteceu de eu sair daqui daquela igreja, meio coisa com algumas coisas que aconteceram. Mas depois eu sou uma pessoa de Deus, eu sou quebrantada. Eu chego em casa, pai, tá certo, perdoa. Eu mesmo peço, estou falando de coração, Senhor, eu estou perdoando essa pessoa. Eu peço até que o Senhor desperta ela para ela se arrepender, porque a pessoa também precisa se arrepender, senão ela vai ficar presa lá no inimigo lá. E o Senhor até ensina eu a amar ela, ensina até ela me amar para ela não pecar. Eu oro isso, eu estou falando diante de Deus. As pessoas que pecam contra mim, eu faço isso. E eu falo, não deixa o diabo destruir a família, Senhor, não deixa. Agora, se eu chego lá, não perdoe, olha lá, vai acabar. Pecou contra o ungido de Deus, aí tudo por água abaixo. Que espírito que está dentro de mim? De vez eu torcer para a pessoa se arrepender da história, eu estou torcendo para a pessoa se afundar de vez. Estou amaldiçoando o povo de Deus. Porque o Getúlio vem para a igreja e xinga, que não vale nada. Bernadette está dentro da igreja e fala mal dos outros. Mas, irmão, eu não estou aqui para julgar, eu estou para pregar. A palavra não liberta? Pregar. É o que Deus mandar eu falar, eu não posso me meter nisso não posso falar o que eu quero não, o que Ele mandar eu falar. Que Ele sabe o que Ele vai tratar com você, você é filho dEle. Se você está bebendo, xingando, fumando, sei lá, adulterando, quem vai tratar isso com você é Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus, eu não tenho que se meter na sua vida. E eu tenho que, o meu dever é eu ir para casa e orar por você, te ajudar em oração para você ter força para abandonar aquele pecado. Não ficar olhando o que você está pegando. Então eu não vou pregar em igreja nenhuma, vou pregar no céu, porque lá no céu está todo mundo já é santo. Entendeu? Ei, pronto, estou pregando só para os santos. É porque enquanto eu estiver aqui embaixo, se eu for pregar o evangelho, eu vou ter que ter paciência. Vai ter gente que obedece, tem gente que não obedece. Tem gente que é calminho, tem gente que é bravo. Entendeu? Tem gente que você consegue dar um conselho, tem gente que nem conselho você consegue dar. Se você der conselho, você vai ficar bravo contigo. Tem gente que é meio ingrato, você faz, mas no dia que você não faz, você não presta mais. Você está entendendo? Isso tudo a gente vai se lidar, porque Jesus não lidou com isso. Pessoas que traíram Ele, que foram ingratos, xingaram Ele. Mas você não vê Jesus com ódio daquelas pessoas. Lá vem fulano, lá, pegou ponto de ele vai morrer feio. Você não vê Jesus falar essas coisas, ele não está nem aí. Jesus ia orando, pregando, ia tentar salvar aquelas pessoas. Ele até falou com um grupo lá que não obedecia a ele, né? Que assim, não concordava com o que ele falava. Ele falou lá para o pessoal, eu retirar-me-ei e morrerei em vossos pecados. Se eu me retirar, vocês vão morrer no nosso pecado, porque vocês não entendem o que eu falo. Mas Jesus não amaldiçoou eles. Vocês ficam pecando aí contra um ungido, daqui a pouco está aleijado. E Jesus não falou isso, gente. Então a gente
gente tem que vigiar muito. As coisas começam a estar erradas, vira tudo de cabeça para baixo. O que está acontecendo na minha vida? É isso. É isso. Quando está falando aqui, ó, vamos lá. 12, né? Amado, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Eu como pastor, se eu fico levando aqui uma raiva, uma chateação de algum de vocês aqui na igreja, eu não estou andando em espírito não, gente, eu estou na carne. Isso não é o Espírito Santo de Deus. Tem nada a ver com o Espírito Santo. Eu estou fazendo as minhas vontades. Estou fazendo a vontade de Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver como, pessoal, honesto entre todos os gentios, para naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorificam a Deus no dia da visitação. Pelo quê? Pelas boas obras que vos observam. Pastor, o que é isso? Preste a minha atenção. Eu, como uma pessoa de Deus, já aconteceu isso várias vezes. A pessoa vai e me trata mal, eu trato a pessoa bem. A pessoa me trata mal, eu trato ela bem. Ela está onde? Nas trevas. Sim ou não? Ela está no erro, ela está nas trevas. A pessoa me trata mal, eu trato ela bem. O dia que Jesus visitar ela, que ela vir se arrepender, se converter, ela vai olhar para mim e vai admirar as minhas atitudes com ela. Essa pessoa realmente ela é de Deus, porque eu tratei ela tão mal e ela sempre me tratou bem, sempre orando por mim. Ela teve maior paciência comigo na época que eu estava fazendo tudo errado. Porque os nossos olhos vai se abrindo. Aí você vai ver, caraca, lá atrás, eu tratei esse irmão malzão, ele não tinha entendimento ainda, entendeu? E você vai entendendo, poxa, fulano me perdoou, fulano me tratou bem. Entendeu como é que funciona? Eu já tive tantas pessoas que eu tratei, me tratava mal, depois a pessoa se converteu, poxa, eu lembro até hoje. Como que você me ajudou? Como que você orou por mim? Você está entendendo? Agora essa pessoa está nas trevas, eu trato a pessoa mal, eu fico com raiva da pessoa. O dia que ela se converter, os olhos dela abrir, sabe o que ela vai pensar? Essa pessoa não é de Deus não. Agora que eu enxergo, eu sei que ela não é, porque ela não tinha paciência comigo. Se irritava, qualquer coisa explodia. Se ela for de Deus mesmo, ela ia ter paciência, orar por mim. Entendeu? Se a pessoa vai olhar para você, vai ver que não está com o que você está fazendo não está de acordo com a Bíblia. De repente ela pode até achar que você é de Deus antes dela conhecer a verdade, mas depois que ela conhecer a verdade, mas fulano me odiava. A Bíblia diz, amai a vossos inimigos. Então essa pessoa não estava com Deus. Eu tratava ela mal, ela me tratava pessimamente mal, mas não está escrito fazendo bem aqueles que faz mal. A pessoa vai observar, vamos botar assim no caso eu, que sou uma pastora, se eu faço isso com você, depois você observa, você fala, pastor, não é de Deus não. Então, na época eu cheguei lá em pecado, fazendo tudo errado, mas não tinha paciência, me xingava, sei lá, não sabe, ficava com raiva de mim. Quando seus olhos se abrir, você vai pensar que eu não sou de Deus. Senão você ia pensar, se ela fosse de Deus, ela tinha tido paciência comigo, não no erro. É isso que faz você despertar, porque isso já aconteceu comigo. Às vezes você está lá, a pessoa está com maior paciência orando por você, você não entende direito, fica com raiva da pessoa, do pastor, fica chateado. Depois Deus abre os seus olhos e você vê que você estava errado. O pastor estava te ensinando certo, você estava entendendo tudo errado. Mas você entende que ele estava tendo paciência com você. Ele sabia que você estava errado, mas estava tendo paciência com você. Você não está entendendo? Você, meu Deus, eu sabia que eu estava errada, mas... Aí disfarça, né? Para eu estar tratando bem, cara. Não te humilhou por causa disso, está entendendo?
Você vai entendendo, Joaninho vai abrindo uns poucos e tal, entendeu? Agora eu te trato pessimamente mal. Quando teus olhos abriram, você fala o quê? A pastora não é dizendo, não, tudo bem que eu estava errado, mas ela também estava errada, porque ela estava me tratando mal, estava com raiva de mim porque eu pequei. Irmão pastor não pode ficar com raiva das pessoas porque eles pecaram, não. Entendeu? Nós estamos aqui para orar a Deus, enviar a palavra para tentar tirar a pessoa do pecado. Pastor, e se a pessoa não quiser sair do pecado? É uma escolha dela, ela não quer. Se você é uma pessoa de Deus, você vai ter misericórdia dela para onde ela vai, não raiva dela. Você já está mal, já está perdido, você ainda está com raiva dela. É bem complicado, não é não? Você vai ter misericórdia dela. Tadinho. Se tivesse ouvido, não ia quadras. Podia estar salvando a família. Eu tenho pessoas que não estão mais aqui na igreja. Saiu daqui chateado, que não concordou com a palavra. Eu não posso obrigar a pessoa a concordar com a palavra. Nem Jesus fez isso. A vida da pessoa não está muito legal. Tu acha que eu fico feliz com isso? Eu não fico feliz com isso. Eu queria que a pessoa estivesse bem, estivesse ouvindo, estivesse bem. Muito pelo contrário, eu falo com Deus, falo, meu Deus, ajuda essa pessoa a enxergar a verdade, Senhor. Eu fico agoniada, sabe? Eu queria que eu pudesse fazer alguma coisa para a pessoa enxergar a verdade, mas eu mesmo não posso. Eu não posso, eu só posso pregar e orar. Não posso também. Às vezes você vai lá tentar convencer a pessoa ainda te trata mal ainda, porque o diabo já fez a cabeça dela ou dele, você ainda vai ser maltratado. Então não adianta você falar. Mas também não desprezo a pessoa, não. A pessoa me liga um pecado. Não me liga, gente, eu não posso fazer isso. Fez, ela agora está me ligando. Deus me liga, irmão. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. A pessoa pode estar no pecado que for. Debateu comigo, discutiu comigo, me xingou, mas se a pessoa me ligar, pastor, estou precisando de uma oração, eu vou orar, não só ali com ela, mas depois em particular eu vou orar mesmo por ela de coração. Eu sou uma pessoa de Deus, eu não posso fazer um troço desse. Eu acho que é por isso que eu não sou rica de dinheiro, eu não sou rica não. Mas eu acredito que eu sou rica da graça de Deus. Essa madrugada eu estava orando a Deus e eu até chorei, mas não era de tristeza não, eu estava chorando de agradecimento, de gratidão a Deus. Da onde Jesus me tirou, como Jesus cuida de mim, como Ele cuida da minha família, quantos livramentos Ele já deu a gente. A bondade de Deus, cada dia eu vejo a bondade de Deus na minha vida. Entendeu? Mas eu acredito que é porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu não sou uma pessoa rancorosa, está guardando raiva. Está levando aquilo ali, a sério ali. Eu não sou assim. É muito difícil eu perder a paciência, é difícil. É difícil perder a paciência. A Natasha ela até fala lá em casa, claro que quem dera que eu fosse, né? Não sou nada, não chego nem aos pés, mas quem dera que eu fosse. Mas às vezes a Natasha fala, mãe, a senhora é um Moisés na vida. Que a paciência que a senhora tem, misericórdia. Aí eu sou muito difícil de perder a paciência. Eu quando chegar a perder a paciência, mas eu se trouxe canequinho de dia passando. Mas mesmo assim, no meu perder a paciência, que eu vejo que eu não estou mais tendo paciência, eu vou orar. Eu vou orar, eu oro a Deus, mas eu não sou aquela pessoa difícil de Jesus maniar, não. Sou não. Entendeu? Ai, tá chateada, aquela coisa toda. Mas o Espírito Santo começa a falar no meu coração, começa a falar. Aí eu, tá bom, perdoo. Eu é perdoar mesmo, não é uma coisa da boca para fora. Eu perdoo o Rose, mas quando eu vejo Rose, eu não perdoei. Toda vez que eu vejo o Rose, eu lembro que o Rose fez. Quando ela fez, não é um exemplo. Vai vigiar com a Rose. É um perigo. Gente, eu não perdoei. Você está entendendo?
coração contra a Rose. E Jesus disse o quê? Bem-aventurado os limpos de coração. Entendeu? Isso é muito sério. Então a gente, quando prega o Evangelho, a gente não pode só pregar, tem que viver o Evangelho. Viver. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, porque no dia da visitação você vai saber. Sim ou não? E isso aí estraga a obra de Deus, e Deus vai ficando triste, ele não pode mais agir na minha vida. Hoje Dona Maria está aqui, Dona Maria vem conversar comigo, eu trato Dona Maria mal. Entendeu? Respondo de qualquer maneira, venço antes de falar, trato ela mal. Dona Maria vai embora triste comigo. Amanhã vou conversar com Rose me liga, eu trato com Rose meio. Rose fala um negócio que meio chateada com Rose. Quero muito assim. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco Deus não vai nem confiar mais em mim e deixar ninguém vir para cá. Eu tiro todo mundo de lá, ela não quer atender ninguém, ela está com raiva de todo mundo. É isso que Deus vai falar, gente. É sério. Tira todo mundo de lá, ela não quer atender ninguém, ela não quer orar por ninguém, ela está chateada com todo mundo, não tem como. Entendeu? Não tem como tomar conta das minhas ovelhas, não. Qualquer coisa ela fica cara virada. E aí? Como é que vai ser isso? Aí Dona Maria vai embora sem entender nada. E o pastor estava bravo hoje. Não, Dona Maria? Sei lá, que eu não vou nem perguntar mais nada a ela. Tem gente que fica até com medo de te pedir conselho. A pessoa não quer mais pedir conselho, não quer mais pedir oração. Você vai te pedir uma oração, você trata mal, a pessoa fica, obrigada. Entendeu? Você entendeu? Sim ou não? Sempre pedir uma oração, vamos orar então. Posso assim, dentro do Espírito Santo, se Deus me usar lá de falar uma palavra. Também tem que ser uma palavra que condiz com a palavra de Deus, senão eu estou fazendo tudo errado. Entendeu? Eu prego aqui, amai vossos inimigos, né? Perdoai quem. Aí você me liga, mas aí também, já 3 vezes que fez isso com você, ele sai. E essa pessoa aí, tá entendendo? Eu já estou ensinando outra coisa. Aqui eu estou ensinando uma coisa, mas lá no telefone eu estou te ensinando outra coisa. Poxa, o que eu estou fazendo da vida, gente? Jesus vai olhar para mim e vai falar, não estou te entendendo, Fabiana. No culto você mandou o pessoal amar o inimigo. Aí a pessoa te pede um conselho e você está mandando odiar. Você está fazendo o quê? Entendeu? Deus vai ficar assim, sem entender o que está acontecendo comigo. E se eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho que ter paciência para te ouvir. Tem horas que eu saio aqui, tem dias que eu saio aqui da igreja, que eu tenho até uma irmãzinha aqui, que ela é uma benção, tá? Mas ela gosta de conversar. Quando ela vem depois do culto, e eu fiquei com maior paciência. Eu já saí, teve uma vez que eu saí daqui 1h pouca da tarde com ela, do culto da manhã. E eu vou contar um segredo para vocês. Às vezes eu venho para o culto, não tenho pressa de ir embora não, tá? Mas a maioria das vezes eu venho em jejum. Então era 1h pouco da tarde, eu com uma fome, falei, eu tomar um cafezinho daquele ali para disfarçar. E aí, pastor, e eu com uma paciência, tu acha que esse outro pastor teria paciência? Ô, irmão, olha só, já preguei, já te atendi, estou com fome, vou para casa. Entendeu? Não, irmão. Mas às vezes eu fico pensando, às vezes na casa dela, que às vezes acontece isso, a pessoa se converte há pouco tempo, ela não tem uma pessoa madura na fé para conversar. Então às vezes a pessoa está sentindo até falta de desabafar, conversar com alguém, pedir um conselho. Às vezes você tem um tempo para parar para ouvir a pessoa, até evita até dela cometer um suicídio, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa tem um montão de gente dentro de casa, mas está se sentindo sozinha.
tem ninguém que entenda ele, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que vai entender direitinho o que ela está passando. Por isso que eu tenho paciência. E outra coisa, eu estou aqui servindo a Deus. Se eu estou servindo a Deus, eu sirvo a Deus em quê? Eu sou uma pastora, então eu tenho que ter paciência para orar para as pessoas, tenho que ter paciência para atender as pessoas, para conversar, para dar um conselho. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Agora, se eu não quero fazer isso, Bernardino lá pecou, já mandei fazer um negócio, não faz, fica me ligando, perturbando toda hora. É melhor eu entregar o cargo a Deus, irmão. Senhor, não dá. Não tenho mais paciência, o povo fica me perturbando. Ué, entendeu? Senão fica complicado. Senão hoje eu trato um mal, amanhã eu trato outro mal. As pessoas vão percebendo. Poxa, eu estou falando porque isso acontece. Vamos supor assim, ô Cida, você não pode mentir. Você não vai mentir, vai, isso aí te deu. Não faz um troço desse. Eu acredito que não. Mas vamos supor assim, houve uma coisinha assim, estranha entre eu e você, né? Aí você viu que eu fiquei meio chateada com você, uma pessoa exemplo. Aí você, tudo bem, aconteceu esse episódio semana passada. E você vem aqui na igreja, mas você sente que eu continuo estranha com você. Eu te trato bem, converso com você direito, você me liga, eu mando uma mensagem, eu te trato entre os dentes. E eu continuo assim com você. Você não vai ter graça de ficar aqui comigo, na igreja? Você vai olhar para mim e vai falar, poxa, o pastor é de Deus. É de Deus mesmo. Você vai pensar desse jeito? Você pensaria assim, Rosa? É estranho. Você sabe, toda vez que tu chega aqui, eu estou te tratando, tu está vendo que eu estou te desprezando, que eu estou desfazendo de você. Sinceridade, uma hora eu ia para um outro lugar, eu até gosto daqui, até a palavra, mas pastora, desde a época de 1900 fraldinha, então, me atende direito, não olha direito para minha cara, a pessoa não vai ficar. Por mais que tenha a palavra de Deus, ela não vai ficar, ela vai ficar sem graça. Aí você chega aqui, eu converso com todo mundo. Oi, Zuzu, Cida, Dona Maria. Bom dia, Rosa. Poxa, pelo amor de Deus. Uma hora, se é uma coisa rápida, foi lá, aconteceu uma coisa, esse episódio, essa semana, ficou meio coisinha, mas daqui a pouco isso passa, isso tem que passar. Nós somos irmãos em Cristo, nós temos uma convivência em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Agora, se eu continuo assim, Rose me liga, pastora, estou passando isso, ora por mim. Vou orar. Irmão, uma hora a Rose vai falar, pastora, eu pensei direitinho, estou indo para outro lugar, porque é chato. Você vai ficar sem graça de ficar ali numa igreja desse jeito. E logo, quem que está te tratando assim? Também é uma decepção, né? Porque você vai pensar, meu Deus, eu pensava que a pastora era de Deus, o pastor guardou raiva de mim. Você está entendendo? Olha o escândalo que eu vou estar causando. Eu vou estar causando um escândalo. Porque, poxa, ela ensinou tanto que amava o inimigo, que perdoava, mas ela ficou com raiva de mim até hoje. Fala comigo entre os dentes. Como se estivesse assim, me suportando naquele ministério, só porque não pode me expulsar de lá. É esquisito, irmão. É sério, eu estou rindo, mas é sério, é esquisito. É como se estivesse suportando você só porque você é de Jesus. Gente, no dia do juízo, a gente vai ter que prestar conta de tudo isso. Né? Ou a gente é, ou a gente não é. Não existe guarda-mágoa, raiva, ódio, membro de igreja. Se eu sou de Deus, não existe isso. Eu tenho que amar até comigo. O cara que me deu tapa na cara, eu falo com ele normal. E não tenho mágoa dele. Eu não falo com ele só para mostrar para vocês.
Tem que mostrar para a igreja, não sou hipócrita, eu falo de coração, estou no altar de Deus. Eu não tenho nada no meu coração contra aquele menino, nada, eu já perdoei ele já. Muito pelo contrário, outro dia ele passou perto de mim ali na ponte, me abraçou, ora por mim, pastora, ora por mim. Eu falei, não, estou orando por você. Você está entendendo? Não funciona. Então, hoje em dia, muitos barcos estão afundando. Até ministérios estão afundando por causa disso. A pessoa não está entendendo mais o que é dirigir o povo de Deus. A pessoa não tem paciência para ouvir, não tem paciência para dar um conselho, não tem paciência com aqueles que são mais fracos na fé. E nem tudo é demônio não, gente. Tem gente que às vezes ela não está endemoniada, mas ela simplesmente ainda não tem aquele entendimento. Uma criança não está endemoniada. A criança pode estar pura, mas se deixar ela vai enfiar o dedinho na tomada, porque ela não tem entendimento. Quando ela crescer, eu duvido que ela vai enfiar o dedo na tomada. Caraca, eu enfiei o dedo na tomada. E quando era criança, entendeu? Ela só fazia aquilo porque ela, não é que ela estava endemoniada, ela não tinha entendimento. Tem gente que vem com a presença de Deus, ela não é endemoniada, ela simplesmente ainda não tem o mesmo entendimento que você. Você já foi um pouquinho mais ensinado, ela não. Você tem que ter um pouquinho de paciência, orando, entendeu? Aí a pessoa fala umas coisas tudo errado, você sabe que está errado, mas aí o que você faz? Você fica quieta, eu faço isso. Depois eu vou orar, meu Deus, abre o entendimento de fulano, mostra que não é assim, que é daquele jeito e tal. Isso é ser uma pessoa de Deus. Agora eu olho a pessoa falando, é demônio, endemoniado, Deus me perdoe. Eu tenho que ficar lidando com essa coisa. Irmão, que isso, gente? Entendeu? Se é demônio também, a gente tem que expulsar quietinho. Se você chegar lá na pessoa, você está cheio de demônio, hein? Eles falar não, endemoniado, perturbado, não é assim que se faz. Ainda está amaldiçoando a pessoa, não é isso. Eu tenho que chegar lá quietinha, Satanás, solta meu irmão, solta minha irmã. Você não vai usar ele, não vai usar ela, sai do coração dele com esse ódio, com essa raiva, com essa mágoa. Em nome de Jesus, Jesus me deu poder e autoridade. Em seguida, Pai, ajuda ele, ajuda ela. Dá força para se livrar daquele pecado e tal e tal. E o que eu tenho que fazer com aquele irmão? Oi? Amar ele. Aí nós com ódio do irmão, não tem como, gente. Eu quero libertar alguém com ódio, com raiva, com ressentimento. Eu nunca vou libertar. E detalhe, eu vou acabar fazendo, se eu sou uma pastora, se eu faço isso com vocês, eu vou fazer vocês sofrerem. Por quê? Porque vocês não vão ser destruídos por causa de mim, não vão. E se Deus vê que não dá condições, Ele vai pegar vocês e vai levar para um lugar onde alguém vai cuidar bem de vocês. Entendeu? Vocês não vão ser destruídos por causa de mim. Mas enquanto vocês estão aqui, eu como pastor, eu sou dependente da oração de vocês. A igreja tem que orar pelo seu pastor. A igreja orava pelo Pedro. Paulo pedia lá oração. Gente, vamos orar por mim. Porque um pastor e uma pastora que não estou julgando ninguém, está fazendo tudo errado, não é perseguido não. Está vivendo mar de rosa. Agora vai você tentar fazer mesmo o que é certo para ver se você não é perseguido. Você é. O diabo tenta destruir de tudo quanto é jeito aquele pastor. E a igreja sustenta aquele pastor ali em oração. Entendeu? A igreja orando pelo seu pastor, o pastor permanece de pé. Então, eu sou dependente da oração de vocês, por isso que vocês também, o diabo não pode jogar vocês contra mim também. Tem isso também. Ele não joga o pastor contra as ovelhas, ele joga as ovelhas contra o pastor. Você não orar por mim, entendeu? Para atrapalhar a vida do pastor. Acontece isso também. Então, vocês também têm que ter esse cuidado. Então, a igreja, eu sou dependente da oração de vocês, mas vocês também são dependentes da minha oração. Porque eu sou uma pessoa, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, né? Que obedecer aos vossos pastores
Porque eles velam por suas almas. O pastor toma conta daquelas ovelhas, em oração, em palavra, entendeu? Então, os que são membros daqui estão na minha responsabilidade de oração. Deus vai me ouvir quando eu for lá falar. Ouve vocês também, não é só eu não, mas Ele vai me ouvir. Tudo que eu falar sobre vocês, Ele vai me ouvir atentamente. Porque Ele sabe que vocês estão na minha responsabilidade, igual Moisés. Moisés faltava comida lá para o povo reclamava e tal. O que Moisés fazia? Subia lá, Senhor, está todo mundo com fome. Entendeu? Conversava com Deus e descia, ó gente, Deus vai mandar o maná. E assim em diante, entendeu? O povo estava com sede. Reclamava lá com Moisés, Moisés ia lá. Então, você está entendendo a importância que eu não posso viver desse jeito, senão eu prejudico vocês? Eu tenho que ser uma pessoa séria de Deus, gente. Entendeu como é que funciona? Não funciona desse jeito. Eu não posso me conformar com a derrota de vocês. Não posso. Tem gente que às vezes não prospera, não manda, mas é porque ela que não está obedecendo. Não é por falta de eu orar a Deus, não, porque eu cobro de Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor falou, que me honra, eu honrarei. Eu só não posso cobrar de Deus uma coisa que você não faz. Por exemplo, eu vou orar a Deus pela sua prosperidade, mas você não é um dizimista. Você não dizima, então você está numa desobediência com Deus. Se eu for lá cobrar dele, ele vai falar isso para mim. Fala, Fabiana, ora para essa pessoa ser fiel a mim. Eu só vou poder prosperar ela ou ele quando ele me obedecer. Essa pessoa está em pecado. Eu não posso cobrar de Deus que você seja próspero se você não está fazendo a sua parte. Eu posso orar para Deus tocar no seu coração. Pai, abre o entendimento do coração dessa pessoa, para ela entender que precisa devolver o que é seu e tal, para o Senhor prosperar ela. Entendeu? Eu vou orar para você obedecer e se abençoar. Mas eu já obedeço, então eu vou orar, lembrar a Deus das promessas dele. Tá, esse povo não pode estar passando isso. O Senhor prometeu e tal, dentro da palavra. Entendeu? Se eu vejo que tem alguns que está fazendo tudo certinho dentro da palavra, mas não está crendo. Eu estou vendo café da pessoa, está pequenininho. Entendeu? Aí o que eu vou fazer? Pai, ajuda essa pessoa a crer. Desperta essa pessoa. É isso que é um pastor e uma pastora. Eu tenho que torcer o seu bem. Eu tenho que torcer que de 100, tudo bem, que não é todos que vão se salvar. A Bíblia diz que vai ficar como a areia do mar, mas que Deus consiga salvar o máximo que puder. É isso que eu tenho que torcer. Entendeu? Não para a sua derrota, não amaldiçoar você. Entendeu? O Balaão, o demônio fazia de tudo para usar o Balaque, para ficar mostrando um montão de defeito no povo. Vem cá, que se você ver isso aqui, você vai amaldiçoar eles. Começava a fazer ele querer enxergar defeitos, sabe? Erro, para ver se o profeta abria a boca para amaldiçoar, porque a boca de um profeta é muito séria. É a mesma coisa que chega alguém aqui na igreja, a pessoa está mentindo. O diabo vai fazer questão de ficar me mostrando que ela está mentindo. Ele vai ficar me futucando para ver se eu posto, essa pessoa é uma mentirosa, eles prega, pronto, amaldiçoei a pessoa. Não é isso que Deus está mandando fazer. Pastora, mas às vezes tem coisas dentro da igreja errado. Um irmão que odeia o outro. Um irmão que xingou o outro, que a senhora não vê. A senhora não sabe de nada, tadinho. Vou te falar um negócio. Tadinho de você, eu sei de tudo isso. Mas eu sei como resolver na oração. Não adianta você bater boca, chamar a pessoa. Por que você está com raiva de Toninho? O que Toninho te fez? Porque nossa luta não é carne e sangue. Quando o diabo joga alguém contra alguém, é o diabo. Ele fez isso lá no céu. Aquela pessoa não está bem. Você tem que orar por ela até aquele espírito sair do coração dela. Não vai adiantar você tentar conversar. Tem pessoas aqui na igreja que às vezes a pessoa comete
em certas coisas que eu não falo com a pessoa. Se eu ver que a pessoa está bem para me falar, eu vou falar. Mas se eu ver que é um demônio, eu não falo. Não falo. Mas a senhora não devia falar, chamar a atenção? Não, não, não. A Bíblia diz que é para deixar o joio crescer junto com o trigo. Quem separa é Jesus. O meu dever é pregar e orar. Se a pessoa se arrepender e ficar, ela vai ficar. Mas se ela não se arrepender, Deus mesmo tira. Se vê que está atrapalhando a obra dele, ele mesmo vai tirar. É ele que faz isso, não é a gente não. Porque o nosso dever é só orar. Mas é claro que a gente vai torcer para que a pessoa se arrependa. Pastor, mas às vezes tem pessoas que estão aqui dentro da igreja há anos que faz coisa de errado. Porque Jesus não é como eu e você. Deus é benigno, Ele é misericordioso e Ele é longânimo. Ele sabe que o Hades é eterno. De lá ninguém sai mais. A alma caiu lá, já era. É agonizar para sempre. Por ele saber disso, ele tem paciência de esperar a pessoa se converter. Tem pessoas que chegam perto de mim e falam assim: pastora, a senhora tem muita paciência há anos. Mas Jesus, ele é paciente, porque ele não quer que ninguém se perca. Ele trabalha com paciência, vai convencendo aquela pessoa, convertendo aquela pessoa, porque ele sabe que se a pessoa não se converter, para onde ela vai? De lá não vai sair mais. Se a gente parar para pensar desse lado, você também vai ter paciência com seu irmão, com a sua irmã. Ah, pastora, me perturba, Deus que me perdoe, não tem mais paciência. Tá bom, se Deus pensasse igual você jogasse aquele irmão, aquela irmã no Hades hoje, aí ele ainda ia deixar você ver ainda. Vem cá que eu vou te mostrar lá. Está queimando lá. O que você acha agora? Você ia gostar disso? Era isso que você queria? Então, por isso que a gente tem que ter paciência. Você está entendendo? Sim ou não? É isso, gente. O Evangelho de Cristo é desse jeito. Não é desse jeito que um odeia o outro, joga praga no outro. A igreja toda contra o pastor contra a igreja toda. Gente, então está amarrado isso, em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Não pode ser desse jeito. Amém? Então, esse aqui é uma parte. A outra é lá em Lucas, para a gente ir embora. A gente já vai embora já. Vamos ficar até tarde, né? Lucas 10, não, 10 é a hora que eu vi aqui. Estou confundindo o versículo. E aí, Dona Maria, gostou do ano novo, Dona Maria? Tá lá, obrigada, Dona Maria. De vez em quando a gente dá uma ajeitadinha. Não é não? Uma correria para cima e para baixo, mas de vez em quando a gente dá uma ajeitadinha. Então, lá no livro de Lucas, olha só, de repente você tem uma situação para resolver, pastora, só Deus, parece que o próximo é impossível de resolver, presta bem atenção. O anjo, eu vou resumir aqui, o anjo apareceu para Maria. Maria é a mãe de Jesus. E o anjo falou para ela: olha, você dará à luz um filho. E ele se chamará Jesus. Será o Filho de Deus. Mas a Maria, ela não era casada, ela era virgem. Aí ela ficou pensando: como assim que eu vou dar a luz? Eu não tenho marido. E eu sou virgem. Como é que eu vou ficar grávida? Parecia assim, isso hoje em dia, se não é impossível, uma pessoa sozinha, você acreditaria? Uma moça chegar: estou grávida, mas não tem marido, sou virgem, acreditaria?
Isso é difícil de acreditar, né? Isso aqui foi o nascimento de Jesus, mas de repente, você tem alguma coisa na sua vida, uma área da sua vida, que você pensa que aquilo ali é impossível. Pastor, eu já orei, já jejuei, já pedi. De repente você olha para um parente, você acha impossível esse parente meu se converter. Não é possível. Tivesse que se converter, já tinha se convertido. É impossível eu conseguir comprar um carro, conseguir reformar minha casa. Eu sou muito estourada, é impossível mudar. Entendeu? É impossível, sei lá, o marido se converter. Não sei o que você pode achar que você sonha, mas aquilo ali para você parece só um sonho, é impossível de acontecer. A nossa fé é que faz as coisas acontecer. Todos os dias a gente tem que lutar contra a nossa incredulidade. Porque o diabo faz de tudo para luta para você duvidar. E tem algumas coisas que você ora, aquilo ali é resolvido logo. Tem outros que o diabo tenta te ganhar no cansaço. Você já orou por tempo. Aí, cada vez que o tempo vai passando, ele vai te convencendo mais e mais que aquilo não tem jeito. Se aquilo tivesse que mudar, ele tinha mudado. Tem como você está orando? Entendeu? Ele vai começando a trabalhar assim na tua mente. Mas, o que aconteceu? Ela achou que aquilo ali era impossível. E olha o que o anjo falou para ela. Vamos lá. Lá no Lucas 1, versículo... Vamos pegar do 35. Acharam? E respondendo o anjo, disse, 1,35, Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês, para aquela que era chamada de quê? De estéril. Presta bem atenção. Às vezes, você não é chamada de estéril porque você não produz filhos, mas tem muita gente que é chamada de estéril porque não dá fruto. Pastor, parece que a minha prosperidade não anda. Parece que a minha prosperidade, eu estou estéril na minha prosperidade. Parece que minha família não dá fruto, ninguém se converte, eu não vejo fruto. Mas ele disse, olha o que ele disse aqui, porque para Deus nada é impossível. Agora eu gostaria que você guardasse esse versículozinho aqui. Porque para Deus nada é impossível. Não sei que você tem pedido a Deus que você acha que é impossível. Mas você precisa pegar essa palavra aqui e orar em cima dessa palavra. Senhor, para o Senhor nada é impossível. Tem gente que não ora. Não vou nem orar por isso, isso é impossível. Você deveria orar. De vez em quando você vai lá e ora. Insiste na oração. Uma hora isso vai acontecer. Uma hora a sua fé vai crescer um pouquinho mais. E aquilo que você chamou de impossível já estava até lá na lista já. Você estava orando. E Deus vai fazer aquilo acontecer no teu vida. É isso. E às vezes a gente acredita muito nos outros. Mas o Bernardino disse que não vai acontecer.
Você acredita, não, você tem que acreditar em Deus. Você já orou a Deus? Não, vai acontecer sim, em nome de Jesus. E logo, você tem que ser perseverante, tem que acreditar. Glória a Deus, amém? O Jairo fizeram de tudo para acreditar, para ele acreditar que era impossível a filha dele ser curada. Mas ela ressuscitou. Glória a Deus, amém? Guarde esse versículo no seu coração. Para Deus, quando o diabo falar, tá vendo? Isso não tem mais jeito não, você tem que pegar isso aqui e falar para ele, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, o irmão Claudeci. Amém. Deus abençoe. Feliz ano novo também. Vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fechar o nosso olho e vamos orar. Que desde o ano passado que a gente não ora aqui na igreja. Não é não? Desde o ano passado que a gente não vai no Caminho Santo. Primeiro Caminho Santo de 2026. Não é não? Desde o ano passado. Né, filho? Desde o ano passado. Começou aí um novo ano, aí é que a gente tem que pegar firme com Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Amém? Zuzu acabou de lá para o dízimo, de oferta também. Aqueles papelzinhos. Aqueles papelzinhos de dar também acabou? Não. Aqueles de evangelismo? Não, ainda tem pouquinho, né? Podia para fazer esse papel. Vamos fechar nossos olhos falando de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh Deus, agradecer o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Agradecer o Senhor, nós estamos aqui, mais esse ano, né, de 2026, onde eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor me ajudar todos esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas, ó Pai, que tiveram às vezes tanta luta, tanta decepção no ano passado, mas que em nome de Jesus, o Senhor falou, esquecendo das coisas que para trás ficam, que nós devemos seguir para frente. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha ajudar essas pessoas com o Teu Espírito Santo. O Senhor possa operar esse milagre, que essa pessoa pensa que é impossível, mas que o Senhor possa operar esse milagre na vida dessa pessoa, Pai. Seja no casamento, seja na prosperidade, seja na salvação da família. Pai, que o Senhor venha abençoar essa pessoa, seja na saúde, o milagre que as pessoas pensam que é impossível, venha acontecer na vida delas. E eu estou paralisando a ação de todo mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família, da saúde. Em nome de Jesus, eu estou mandando, exigindo que saia, ordenando que saia.
deles. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Consagra essa água, esse sal, esse sabonete, essa peça de roupa. Peço, Senhor, o Senhor põe o seu poder. Pai, aquele poder que liberta de todo mal. Em nome de Jesus, Pai. E que quem usar essa roupa, essa água, esse sabonete, seja totalmente liberto. E receba também dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que me honra, honrarei. Cubra com teu manto sagrado, Pai. Leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Olha, Deus abençoe a todos, vamos na paz do Senhor. Deseja um bom dia, seus irmãozinhos. E glória a Deus por isso. Amém? Deus abençoe todo o pessoal do Face e do YouTube. Em nome de Jesus.